Vibe Mundial FM. Estamos aí no mês de janeiro de 2021, entrando com o pé direito e que você mantenha a sua disposição de transformar a sua vida para melhor. Este costuma ser um mantra de abertura, então eu quero falar sobre mudanças. Me foi sugerido por e-mail por uma ouvinte, então falar de mudanças é falar da importância de transformarmos a nossa vida para melhor, para termos resultados mais significativos. Tem uma frase de Paramahansa Yogananda, um grande mestre médico, doutor em Kriyoga, yoga que eu normalmente pratico. Ele tem uma frase que diz: mude seus pensamentos e suas intenções se quiser mudar as circunstâncias da sua vida. Então, hoje, mais do que nunca, precisamos entender que a mudança é um processo interno e mudar a si mesmo significa um processo de uma disposição, de uma intenção que você precisa colocar aí a força de vontade. Eu percebo que muitas pessoas vêm à clínica ou recebem, por exemplo, uma prescrição. Estou aqui porque o meu marido mandou, porque meu filho percebe que eu não estou bem. Então, eu vejo que dificilmente uma pessoa que se coloca, se posiciona assim, ela vai realmente efetivar mudanças. É claro que tem aquela frase, quem vê de fora vê melhor, ou outra frase, né, duas cabeças pensam melhor que uma, eu também acho. E muitas vezes quem está de fora percebe de uma forma mais nítida, até porque não está vivendo o drama, o problema ou a questão em si, a dinâmica que essa pessoa está inserida e percebe a doença ou percebe os estados enfermiços, mentais, emocionais, e aí sugere. Mas o mais importante é que você se olhe, é que você enxergue a necessidade de autotransformação e a condição indispensável para mudar este status quo é a força da vontade, a força da intenção. E para isso você precisa desafiar-se mais. Nós costumamos dizer aqui nos programas que o maior instinto do homem não é um instinto de sobrevivência, como se pensava até então, mas o manter-se como se está, então o instinto de acomodação. Desafiar-se mais, e essa é uma condição também sine qua non para você realizar transformações em si, é deixar essa zona de conforto para conseguir resultados melhores, né? Tomar as rédeas da própria vida, e isso significa retomar os seus sonhos. Muitas vezes nós, lá na infância, sabíamos aquilo que queríamos, aquilo que para nós era certo ou errado, e ao longo da vida nos sujeitamos a todo tipo de situação ou circunstância desagradável, desfavorável ou abusiva, que chega um momento que a gente nem sabe mais o que quer. Então, retome aí os seus sonhos. Um outro cuidado é o cuidado ao gastar sua energia. Muitas pessoas, elas vêm porque elas querem mudar para o outro e pelo outro. Não, isso não dá certo. Aliás, no budismo, existe uma definição para o orgulho, que eu gosto muito, que diz que orgulho é a preocupação excessiva com o que os outros pensam de você. Então, toda pessoa que está tentando efetuar ou efetivar mudanças para agradar o outro, ela entra num processo de desgaste, ela nunca vai satisfazer ao outro, essa é a grande verdade, porque ela está deixando de fazer essa estrada, que é uma estrada que, olha, sinto dizer, informar, é uma estrada muito solitária. É uma solitude e uma estrada vasta a ser percorrida. Para isso, você precisa ouvir o seu coração. Às vezes é preciso, inclusive, não é mesmo, Jean, fazer a oração do basta, do chega, colocar pontos finais em histórias que não mais nos merecem ou nos agradam. E outra coisa importante pare de ouvir também quem não interessa. Muitas vezes a gente escolhe ali para conselheiro ou para a gente desabafar uma pessoa que tem uma vida ruim, né? Que também não se esforçou, que não fez a grande virada, não faz, ou que é mal amado. Então, toma cuidado, né? Às vezes a pessoa está até bem intencionada, mas ela não tem maturidade espiritual, emocional, ou ela não tem, às vezes,
e eu percebi muito, e você também que está aí me ouvindo, às vezes por trás de um conselho há ciúmes, há inveja, e a própria pessoa não vive uma experiência, uma realidade que possa servir de um modelo para que ela possa conduzir o outro. E, para tanto, também, você precisa esquecer o medo. Muitas pessoas têm o medo de tentar, de fracassar, e aí ficam paralisadas, não realizam mudanças. Então, eu gosto de falar de mudança porque, quando nós falamos disso, nós falamos dos 7 atributos principais que nos elevam à calibragem vibratória em níveis altos e nos possibilita realmente mudanças e transformações espirituais, produtivas em nossa vida. Wayne Dyer, um grande psicanalista que eu gosto muito, autor de alguns livros como Não se deixe manipular pelos outros, ou Os seus pontos fracos, ou A força da intenção, ele fala um pouco sobre as 7 faces da intenção. Para mudar, você precisa reavivar, revigorar a sua intenção de ser feliz. Como eu disse, dar um basta em realidades desagradáveis, né? Realidades que acabam te colocando num menos, numa menos-valia, e aí sem esse senso de alto valor, e pessoas que não têm um senso de alto valor também não têm respeito pelos outros, não têm respeito no horário, não têm respeito em entrar e chegar sem pedir permissão. Então, a questão da autovalorização, da autoestima também é a forma como as pessoas se portam em relação a nós e nós permitimos, e também a forma como nós estamos nos portando. Certa feita eu disse para uma pessoa, olha, eu não vou ficar aceitando também conviver com pessoas que entram na minha casa sem pedir ou atrasam. Por quê? Porque eu não faço isso. Então, se você não faz isso e busca um comportamento ético e respeitoso, porque você se valoriza e valoriza o que é do outro, a presença do outro, o espaço do outro, você não precisa ficar aí gastando a sua energia ou sendo vampirizados por situações que te colocam no menos. Às vezes a gente tem claro uma situação que coloca o outro no menos, mas a gente não tem claro situações que nos colocam reféns de parasitas. Então, respeitar-se não precisa ser uma busca desenfreada para que as pessoas te valorizem pelo status, por isso ou por aquilo. Claro que não, isso é ego. Aliás, tem muitas pessoas que buscam fazer mudanças em si, plástica ou roupa para agradar os outros, elas ficam reféns de uma popularidade. Isso me lembra uma frase do Chico, num livro, eu não me lembro agora, me faltou agora, é Estantes da Espiritualidade, onde Marilyn Monroe ela foi visitada pelo mentor do Chico, Emmanuel, e ele também se projetou em sonho até onde Marilyn estava, e ela disse assim, esse espírito perguntou se ela havia se arrependido do suicídio, e ela disse que sim, mas que acima de tudo ela entendia que dificilmente alguém quer se tornar popular consegue dar grandes lições de moral no palco da vida. Por quê? Porque a pessoa que busca, às vezes, a popularidade, o agradar, ela se corrompe. E todos nós podemos também nos corromper se faltar a humildade de reconhecer também a nossa limitação. Então, hoje é muito complicado nós colocarmos o dedo em riste nos olhos ou no nariz de quem quer que seja, porque também somos seres falíveis. E, na minha opinião, a humildade, ela é a precursora de todas as outras virtudes. Você não ama de verdade se você não for humilde, né? Você pode desejar e desejar com certo orgulho. Você não ama, você não respeita o outro se você não for humilde. E humildade não é se colocar no menos e permitir ser um capacho de ninguém. Ao contrário, é entender que tudo tem valor, tudo merece reverência, tudo merece respeito. Então, quando eu falei das 7 faces da intenção, para mudar é preciso ser criativo. E criatividade significa implementar nas suas atividades diárias novos pensamentos. Então, às vezes eu coloco até no papel, olha, minha intenção é transformar a minha vida para melhor, e isso significa ser dirigida pelo Espírito. E para eu ser dirigida pelo Espírito, eu preciso ter uma forma de conexão
no meu caso, através da meditação, da oração, mas existem pessoas que se conectam com Deus através da arte, através de uma música clássica, entram nesse estado elevado de consciência. A música de abertura, eu pedi para o G colocar, né? Como Zaqueu, quando fala subir mais alto, não é apenas porque Zaqueu subiu a uma árvore para ver Jesus passar. É porque ele se colocou num outro estado, num estado elevado de consciência. Ele abriu a sua cabeça para receber alguém, não só na sua casa, porque Jesus foi lá e conversou com Zaqueu e deu atenção para um homem que não era bem visto até então pelas outras pessoas, mas ele abriu o coração. E a partir daquele momento ele deixa de ser quem ele era e se torna um dos discípulos, né? Um dos grandes precursores do Evangelho de Jesus. Então, a primeira forma de você mudar sua vida é elevar-se, e isso significa expressar a sua criatividade, manifestar a sua criatividade criando coisas, mandando as coisas de lugar, gostando do novo, se abrindo para o novo. Isso significa ler outros livros, questionar determinadas crenças, determinados sistemas políticos ou coisas que nos fazem engolir, né, goela abaixo, impostas, mas que não tem nada a ver com os princípios de liberdade, de respeito e de moralidade cristã. Vibe Mundial 95,7. FM.